É quase estranho como as coisas acontecem, vindas do caos, as manhãs se tornam leves e a gente canta e chora pelos bares e nada sente e nada adianta. É quase estranho como o medo se alastra, invade as ruas sem aviso e sem alarme, e a gente canta e chora pelos bares e nada sente e nada encontra. É quase estranho como as coisas se repetem. Acabaram de ouvir Quase Estranho, autoria de Toneco, da Costa. Isso aí. Então, dando início ao sarau, que já está começando. Meu nome é Kátia Ravel Magalhães, eu estou aqui a convite da Comissão Editorial da Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E a minha função, o desafio hoje... Por favor, ligue o microfone. Aqui o sarau, vocês estão ouvindo? Ligue o microfone. Ligando. Agora? Pode testar, por favor? Agora? Não. Acho que sim. Está se ouvindo? Está se ouvindo? Está se ouvindo? Tá. Eu só ia pedir se der para baixar um pouquinho a luz, está muito de todos, eu acho, né? Bom, assim, acho que mais igual ouviram o que eu falava inicialmente, né? Então, dando continuidade, assim, a minha função hoje aqui é cuidar para que o sarau tenha um bom andamento dentro do tempo previsto, que eu dizia que vai ser um desafio, porque há muitas coisas que a gente prevê que possam acontecer. Nós escolhemos o tema leitura este ano, para esse sarau, como forma de agradecer a existência, sobrevivência do livro, que a Feira do Livro tanto cultiva, né, vem cultivando ao longo desses anos. Tá? Leitura que toca, que na intimidade faz encontro, e que pode vir na música, na letra, na escrita, na fala, nos tantos vagalumes que hão de estar por aí. Aí é uma contribuição já minha de leitura da sobrevivência dos vagalumes do Didi Uderman. Então nós temos aqui conosco falas e leituras que vêm da escrita com Luísa Geisler, escritora, tradutora, mestre
mestre em processo criativo pela Universidade Nacional da Irlanda. Isso. Da psicanálise com Luísa Riso, psicanalista, membro da SPPA e integrante da comissão editorial da Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalística de Porto Alegre por 11 anos. Da antropologia com Mário Eugênio Sareta, antropólogo e documentarista, doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da música com Ana Oliveira, psiquiatra, membro do Instituto da Sociedade Psicanalística de Porto Alegre, com uma trajetória musical paralela e que hoje canta aqui para nós, né? E canta com Toneco da Costa, maestro, violonista, arranjador, compositor e diretor musical, autor de trilhas para teatro, dança e publicidade, recebeu o prêmio Açorianos como arranjador em 94, 95 e 99. Nós temos ainda algumas pessoas especialmente convidadas na plateia para participar, interagir nesse momento do sarau, e nós esperamos que isso seja entendido por vocês como um convite a também participarem no momento que eu vou estar aqui me empenhando para guardar para o final do nosso tempo aqui no sarau. Tá? Então, esse é um sarau também comemorativo, porque este ano a Sociedade Psicanalística de Porto Alegre completa 55 anos e está aqui representada, acho que sim, pelo psicanalista, presidente Zelig Lieberman. Também os 25 anos da Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalística de Porto Alegre, representada aqui pela psicanalista, nossa editora, Lúcia Thaler, que também está aqui, né? Entre outros colegas também da comissão que estão presentes e que nos ajudaram a organizar esse sarau. Bom, e ainda só importante que nos 25 anos, entre os 25 anos da revista, 21 anos desses 25 aconteceram atividades em parceria da revista com a Feira do Livro. Então essa é mais uma atividade que nós estamos fazendo e que esperamos que seja um bom momento, tá? Então acho que podemos começar. Deixe que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima e embaixo, entre minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista, minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra o teu mistério, liberto-me ficando teu escravo. Onde cai minha mão, meu selo gravo, nudez total, todo prazer provém do corpo, com a alma sem corpo, sem vestes, como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita, mas ela é um livro místico e somente a luz é que todas vocês consente é traduzê-la. Deixe que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima e embaixo, entre minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista, minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra o teu mistério, liberto-me ficando teu escravo, onde
música em minha mão, meu selo gravo, nudez total. Todo prazer provém do corpo, como a alma sem corpo, sem vestes, como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita. Mas ela é um livro místico e somente a alguns é que tal graça se consente, é dado lê-la. Eu sou um que sabe. Então, vou fingir que sou muito tranquila e vou fingir que eu tenho muita experiência falando em público. Então, fazer de conta que todos nós já somos amigos, a gente tem esse clima intimista. Não posso fingir que eu me sinto assim naturalmente também. Eu só vou fazer um mini comentário que, quando me chamaram para a mesa e comentaram que o tema seria leituras que tocam e tudo mais, eu vou tentar soar muito modesta falando isso, mas, enfim, eu não gosto assim, de parecer esse tipo de pessoa. Mas um dos meus livros ele foi traduzido e publicado na França, e eu fui convidada para um evento na Sorbonne, que eles têm um departamento de literatura brasileira muito forte, assim, então eles organizam uma semana, uma primavera de literatura brasileira, e nisso me chamaram para uma fala lá, algo assim. E nessa ocasião, depois veio um aluno conversar comigo, pedir autógrafo, e eu não falo francês, não é uma coisa assim, eu entendo, mas eu não falo. E nisso começou a acontecer um problema de comunicação muito grave desde o começo, a gente não entender, mas ele enfim, tinha o meu livro, e o livro dele estava, a palavra que me ocorreu na hora foi, o livro dele estava todo escangalhado, assim, todo aberto, assim, e tudo mais. E quando falaram de literaturas que tocam, eu me lembrei um pouco de como a gente também toca na literatura, e como a gente mexe na literatura, por mais que pareça tudo muito subjetivo, na verdade a literatura é algo muito objeto também. E, enfim, então, de certa forma, a literatura nos toca e nós tocamos a literatura, e tocamos uns aos outros. Também nessa ideia, eu achei a escolha muito feliz nesse sentido. Não posso me inclinar, a gente não tem que sentar naturalmente. Enfim, a gente também toca a literatura para frente, né? Do jeito que dá, porque eu agora vou tentar ligar um pouco isso com a ideia do poema, porque quando a gente comentou das músicas que íamos escolher e tudo mais, eu pensei, eu já vi, eu conheço a elegia, mas na hora me ocorreu um poema da Hilda Hilst. Às vezes as pessoas me falam que se pronuncia Hilda Hilst, então eu realmente não sei, mas eu acho que é Hilda. Eu vou pronunciar do meu jeitinho. E de cara me ocorreu um poema da Hilda, mas quando o problema de tu ter uma edição de poesia completa da Hilda Hilst é que tu tem o resultado, né, de que tu toca muito na literatura. Então eu escolhi um dos poemas, pensando um pouco nessa ideia, de novo, do livro objeto, e daí eu gosto muito dos versos finais, que, enfim, que é feita para iletrados, a mulher se enfeita, mas era um livro místico, e somente a alguns, a que tal graça se consente, é dado lê-la. E isso foi o que me cativou desde o começo, essa ideia da mulher livro, essa ideia do toque livre, da palavra, que, enfim, daí já se juntava com uma ideia anterior que eu tinha, da literatura não como uma coisa que só nos toca sentimentos, mas ela mexe com a gente de uma forma, às vezes, até física. Então, enfim, chora e tudo mais. Então, eu peguei um poema. Vamos ver se eu demoro muito para ler. Se eu demorar muito para ler, eu vou parar. Se não, porque, enfim, me falaram que eu tinha tempo. E se não, eu posso expandir um pouco para um outro poema. Então, vejamos se eu acho. Eu quero pegar aqui. Peraí, deixa eu achar. Não, é esse aqui. Agora me veio.
Consegui. É do Balada do Festival, é um livro de 55, e o título do poema é É um título bem esperado. Conforto. Corpo de argila, meu triste corpo, não é verdade se te disserem, minha elegia, ser mais vaidade do que homenagem. Por que eu seria? Me adivinhaste quando a palavra nada dizia. E longo tempo, quando se amava, havia dias em que choravas e estremecias. Falam de ti, da tua pouca fidelidade. Mas o que importa é a infinidade dos teus amantes. Se toda vez que te entregavas extenuado, te perdias. Ah, se a poesia me permitisse voos mais altos. Mesmo na morte, as confidências que eu te faria. Ainda me tens. E bem por isso destila em mim teu peso enorme. E no poema que te dedico, meu triste corpo, ainda uma vez, chora comigo, chora comigo. Eu tenho tempo. Então eu vou linkar isso com um poema da Ana Cristina César. Vamos lá. Que, na verdade, eu fico feliz que eu tenho tempo, porque eu achei que ia ter que optar por um dos dois. Esse é o... Não é esse. Esse é o 11 Horas. E eu gosto desse exatamente por esse motivo, de novo, de pensarmos palavras, pensamentos e objetos, tudo na mesma... Isso é o que acabou me interessando. E eu vi essa relação. Eu tenho que descobrir de que livro é. Só um pouquinho. Aqui, achou. É do Inéditos e Dispersos, Poesia e Prosa de 85. 11 Horas. Hoje comprei um bloco novo. Pensei, a você o bloco, a você meu oco. Ao lápis à mão e os pensamentos em coro. Me sugeriam rimas e sons mortos. Para, coisa, se oculta, rosto. Cessa estes ecos porcos, essa imundície coxa, este braço torto. Reabre o tapume verde do poço, salta dentro, ao negrume tosco. E se nada resta, afoga-se no lodo. Para que lhe sobre o resto do nado, sono, sussurro, eu você. E eu acho que eu li mais um. Eu posso ler mais um, vocês deixam? Vocês deixam? Posso, eu posso. Porque assim, eu tenho tempo, então fazer o que quiser. Mas... será que é esse? É esse. Vai ser esse agora. Por último. Tá? É o poema número 13, é o livro de estreia da Hilda. É o Presságio. Gostaria de encontrar-te, falar das coisas que já estão perdidas. Tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos. Faria de teus olhos luz, da tua boca um eco. Nos teus ouvidos eu falaria de amigos. Quem sabe se amarias escutar-me. E para encerrar, eu tinha feito todo um raciocínio na minha cabeça dessa coisa de mãos e mãos trementes. E o poema começa com mãos. E agora eu me lembro que o que eu tinha planejado era começar falando de mãos. E toque. Tinha algo assim, bonito, improvisado. Porque o elegia começa com deixa minha mão errante adentro. Então, e a mão de novo entra na ideia de toque. Mas agora eu tô meio triste, porque eu cheguei na hora errada, eu desorganizei o pensamento. Mas eu vou reler só esse trechinho do Mãos Trementes, porque eu acho que ele resume bem tanto a minha escolha dos poemas em si, como eu acho que esse sarau acaba juntando duas coisas muito importantes. E junta um pouco a ideia inicial que eu tinha, que é tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos. Então tem a sonoridade dos ditos, tem a mão, tem o toque. Então, pra mim tudo isso, eu não sei se pra vocês, mas pra mim tudo isso se conecta do jeito que eu gostei. Então, eu vou parar de falar, porque agora deu. Agora chega, eu vou largar esse microfone. Enfim, é isso. Eu vou só fazer um último comentário, que eu não sou a maior fã de explicar textos, eu gosto de deixar eles falando sozinhos. Por isso até que eu parei de falar, e agora eu estou explicando que eu não gosto de explicar. Mas a Hilda também tem uma frase sobre isso, sobre como ela não gosta de explicar. Então é só porque eu gosto de deixar as coisas longas, eu fui de propósito.
Vou ler um trecho da obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que é considerado um dos textos mais famosos da literatura sobre o erotismo, justamente por aquilo que não é dito. Aonde o senhor vai? Perguntou o cocheiro. Aonde o senhor quiser, disse Léon, empurrando Emma para dentro do carro. E apesar da máquina, pôs-se a caminho. Desceu a rua Grand Pont, atravessou a Praça das Artes, o Cais Napoleão, a Ponte Nova e parou de chofre diante da estátua de Pierre Corneille. Continue, fez uma voz que saía do interior. O carro andou e, deixando-se a partir da esquina Lafayette levar pela descida, entrou em grande galope na estação ferroviária. Não, siga em frente, gritou a mesma voz. O trole saiu das grades e logo, chegando à avenida, trotou devagar no meio dos grandes olmos. O cocheiro enxugou a fronte, pôs o seu chapéu de couro entre as pernas e levou o carro para fora das alamedas laterais, à beira da água, perto do gramado. Seguiu ao longo do rio, pelas pistas dos cavalos que puxam os barcos pavimentados de pedriscos secos e por longo tempo para o lado de Orcel, além das ilhas. Mas, de repente, lançou-se num salto através de Quatremares, Sotteville, La Grande Chaussée, a Rua Elbeuf, e fez a sua terceira parada diante do Jardim Botânico. Continue andando, gritou a voz mais furiosamente. E logo, retomando seu curso, ele parou por Saint-Sever, pelo cais dos Curandiers, pelo cais dos Meules, mais uma vez sobre a ponte pela praça de Champart, e por trás dos jardins do hospital, onde os velhinhos de roupa preta passeiam ao sol ao longo do terraço, todo verde de eras. Subiu o Boulevard Beauvrel, percorreu o Boulevard Cauchoise, depois todo o Monte Ribondet até a encosta de Deville. Depois, pelas 6 horas, o cabriolé parou numa ruela do bairro Bois-Vezin e uma mulher desceu dele, caminhando com o véu abaixado, sem virar a cabeça. Falso, um prato fundo pra toda
saber mais nada de você. Sei quase 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 nada de você. Eu vou continuar cantando de Manuel, sei quase nada, porque eu queria falar justamente que exatamente há 102 anos atrás, nascia então no Pantanal o poeta que até os 50 anos ninguém sabia quase nada dele, né? E até os 70 anos ele não dava entrevista ao vivo porque ele dizia que o ser biológico dele era muito sem graça, que ele queria ser conhecido pelo ser letral, né? Então foi o Manuel de Barros que eu pensei em trazer aqui para essa interlocução entre literatura e psicanálise, e uma pretensão, né, porque é bem difícil, mas eu acho muito interessante assim que ele diz que ele estudou direito, tentou trabalhar, fez tudo que pôde assim, e não adiantava, ele queria mesmo era comprar o ócio. E conseguiu comprar o ócio depois que o pai deu uma fazenda para ele. 10 anos ele fez um pé de meia para poder realmente ficar no cantinho de ser inútil, que é como ele chamava a peça onde ele escrevia. E eu acho muito rico, o Manuel de Barros comenta que assim, essa vertente, né, essa vontade de escrever, que na infância dele ele morava num lugar, numa fazenda, acredito assim, que tinha 7, 8 pessoas, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha assunto, diz ele, nem vizinho, então que ele acabava conversando com pato, galinha. E esse é o Manuel que para mim eu acho que é um poeta assim, que atravessa a gente, nos torna completamente diferentes a partir da sua poesia, da sua vida, da sua linguagem. Eu escolhi, uma tarefa difícil, escolhi 2 poesias para poder conversar um pouquinho aqui, que uma delas assim me encanta demais, que é no Livro das Ignorâncias, que é assim: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás da sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E a outra poesia que eu escolhi é assim: a maior riqueza... Eu estou lendo sem óculos, não sei o que eu estou fazendo essa força. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Bom, eu fiz assim, quando eu me dei conta, eu estava fazendo umas folhinhas, eu disse assim, mas que engraçado. Eu acho que foi fusão com o Manuel de Barros, porque ele escrevia em caderninhos, né? Eu digo, fazer uns bilhetinhos para mim me lembrar, porque eu não queria estar lendo muito aqui. Mas eu escolhi essas 2 poesias, assim, porque eu acho que faz uma relação muito grande com a psicanálise, no sentido, assim, de que esse olhar do Manuel para as coisas ínfimas, para as coisas simples, para o chão, como ele dizia, para as coisas desimportantes, né? E toda essa capacidade de olhar o outro, né? Essa capacidade de ampliar
essa potência de estar vivo na experiência, eu acho que isso tem muito a ver com a psicanálise. Eu acho que houve uma época que a psicanálise estava mais preocupada com o saber, com o conhecimento, né? E hoje nós estamos muito mais dando valor à vivência, à experiência emocional. Eu acho que ninguém melhor até que o poeta Manuel de Barros para mostrar essa capacidade de estar vivo, né? Olhando o pequeno detalhe. Eu acho que humanizando as coisas e coisificando o homem, como ele dizia que fazia, né? Essa liberdade, esse humor que ele adquiriu a partir dessa liberdade de poder, como ele diz assim, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. Ele transvê, né? Essa imaginação dele que transvê o mundo, né? Para mim eu acho uma coisa assim extremamente rica. Eu trouxe assim, botei aqui algumas frases mais deles assim que me encantam, né? Que eu queria trazer. Ele diz assim que não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Tem mais presença em mim o que me falta. Eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras. Essa aqui eu acho linda. O dom de esculpir o orvalho só encontrei na aranha. Ele se chamava esticador de horizontes, abridor de amanheceres. Eu acho essas metáforas assim lindíssimas também, né? Como a gente quer poder, né? Como pessoa, eu acredito assim que a leitura ou a ida num concerto, uma obra de arte, se a gente consegue estar presente nessa experiência desse contato, com essa fusão, seja com a leitura, seja com a música, eu acho que a gente sai com uma outra forma. E eu acho que isso é muito importante, assim, para mim, eu vejo assim como pessoa, mas também na minha profissão como psicanalista, poder ampliar, esticar meus horizontes, o quanto isso vai me permitir também ajudar o paciente que está ali a também dar continuidade àquilo que parou a sua vida, que não conseguiu, né, de alguma forma dar sequência, essa imaginação que ficou trancada, esse existir que ficou trancado. Então a literatura, a arte de modo geral, eu acho que são nossos esticadores de horizontes. Ele diz uma coisa linda também: a palavra poética tem que chegar ao grau do brinquedo para ser séria. Bom, não saio de mim nem para pescar. A nossa incompletude só pode ser completada com um mistério. E, bom, teria milhões de coisas mais do Manuel que eu não vou me estender aqui. Eu só queria trazer uma outra curiosidade. Eu acho que, já que é psicanálise e literatura... Freud, entre os 14 e 24 anos, ele se correspondeu com um colega, Eduardo Silberstein, colega de colégio, e nessas 80 cartas que foram encontradas, ele falava diversas coisas. Mas junto com o Eduardo Silberstein, ele fundou a Academia Espanhola, que era uma academia que eles chamaram de Academia Espanhola porque eles queriam estudar espanhol. Só que só tinha 2 membros, ele e o Eduardo. E eles usavam o pseudônimo Cipião e Berganza, quando escreviam as cartas. Bom, Cipião e Berganza são os protagonistas da obra de Cervantes, O Diálogo de Cães. É uma obra toda em diálogo. E Cipião e Berganza são 2 cães que se encontram à noite num quarto de um hospital em Valladolid para conversarem. Eu vou ler para vocês só um diálogo bem curtinho dos 2, que eu acho que é uma coisa que me emociona e eu tenho certeza que vai tocar vocês, para quem não conhece, né? Que é assim: o Berganza diz: se posso falar,
Com segurança, com esta segurança, escuta. E se te cansares com o que eu for dizendo, me repreende ou peça que me cale. O Cipião. Fale até que amanheça, ou até que estejamos acordados, que eu te escutarei de bom grado, sem te interromper, somente quando necessário. E a novela dos cães se desenvolve num espaço preservado de outras interferências, num clima de desabafo e de continência. Toda a novela, então, é num diálogo e Berganza narra a história de sua vida a Cipião em silêncio, na penumbra. Sustenta uma atitude, e o Cipião sustenta uma atitude de escuta psicanalítica, encorajando Berganza a se aprofundar no seu problema. Eu acho que se Freud, com essa interferência, né, com essa influência que ele teve de Cervantes, estava aí a raiz do método psicanalítico. Eu acho que não tem coisa assim que emocione mais e que traduza a importância da literatura na psicanálise. Era isso. Meu nome é Helena. Eu vou fazer um contraponto com a Luísa. Eu vou ler um trecho que a primeira vez que eu li me comoveu muito, é de uma poetisa americana, Elizabeth Bishop, que também teve uma correspondência profícua por anos com Marianne Moore, uma outra poetisa americana. Isso está escrito no livro Esforços do Afeto e é um conto baseado na infância dela, A Ratinha Selvagem. É um conto biográfico. A uma certa altura do conto, ela diz, a protagonista, uma menina de 7 anos, passado o ano novo, tia Jenny teve que ir ao dentista e me pediu que eu fosse com ela. Deixou-me na sala de espera e deu-me um exemplar da National Geographic para me distrair. Ainda escurecia cedo e ali dentro estava muito escuro. Havia um abajur amarelo grande num canto, uma mesa com revistas e uma espécie de lustre no teto. Outras pessoas aguardavam ser atendidas. 2 homens e uma senhora gorducha de meia-idade, todos muito agasalhados. Olhei para a capa da revista, eu já conseguia ler a maioria das palavras. A capa da revista reluzente, amarela e branca. Em letras negras estava escrito: Fevereiro de 1918. De repente, fui dominada por uma sensação de desolação absoluta, completa. Senti-me eu mesma. Dentro de alguns dias eu completaria 7 anos de idade. Senti que eu era eu. Eu. E olhei para os 3 estranhos em pânico. Eu era um deles também, com meu corpinho insignificante e meus pulmões que chiavam. Agora você vai ver, disse algo em mim. Como eu fora cair naquela armadilha. A sensação terrível passou. Depois voltou outra vez. Você é você, algo me disse. Como você é estranha de dentro, olhando para fora. Era como se fosse deslizar por uma encosta abaixo, só que muito pior. E rapidamente ele se chocou contra uma árvore. Por que eu era um ser humano? Jeito de ser
de chegar. Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar, com seu vestido decotado, cheio do aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou, e foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, tem um trecho onde o narrador é um senhor de 84 anos, casado desde sempre com a sua querida esposa, só que ela, bem no comecinho do livro, ela morre. E aí ele diz: abracei o corpo da minha mulher, segurei a mão, a sua cabeça no meu ombro, criei um pequeno embalo como para adormecê-la, ou como se faz a quem chora e queremos confortar. Vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem. O que era impossível, e o impossível não melhora, não se corrige. Estávamos encostados à parede, sob o cortinado, como fazíamos na juventude para os beijos e para as partilhas tolas de enamorados. Estávamos escondidos de todos. Eu e minha mulher morta, que não me diria mais nada, por mais insistente que fosse o meu desespero. A minha necessidade de respirar através dos seus olhos, a minha necessidade vital de respirar através do seu sorriso. Eu e minha mulher morta, que se demitia de continuar a justificar minha vida e que, abraçando-me como eu podia, entregava-me tudo de uma só vez. E eu, incrível, deixava tudo de uma vez só, ao cuidado nenhum do medo, e recomeçava a gritar. Eu vou ler um dos textos de Julio Cortázar, do livro A Volta ao Dia em 80 Mundos, que foi publicado em 1963. A memória se assemelha à aranha esquizofrênica dos laboratórios onde são testados alucinógenos, que tece teias aberrantes com furos, cerzidos e remendos. A memória nos tece e nos captura ao mesmo tempo, segundo um esquema do qual não participamos lucidamente. Não se deveria falar de nossa memória, porque se alguma coisa ela tem, é que não é nossa. Trabalha por conta própria, nos ajuda enganando-nos, ou quem sabe nos engana para ajudar-nos. Seja como for, de Atenas se viaja a Cabo Súnio num ônibus caindo aos pedaços. E quem me explicou isto, em Paris, foi meu amigo Carlos Coural, cronómetro infatigável, se é que existem. Explicou isto junto com outros itinerários gregos,
cedendo ao prazer de todo viajante que refaz seu périplo ao narrá-lo. Por isso Penélope vai esperar eternamente. E ao mesmo tempo, saboreia uma viagem vicária, aquela que será feita pelo amigo a quem agora está explicando como ir de Atenas a Cabo Súnio. 3 viagens numa só. A real, porém já transcorrida, mas presente na palavra. A real, porém já transcorrida, a imaginária, mas presente na palavra, e aquela que outra pessoa fará no futuro, seguindo as pegadas do passado e segundo os conselhos do presente, a saber que o ônibus saía de uma praça ateniense por volta das 10 da manhã e era melhor chegar com tempo porque lotava com os passageiros locais e os turistas. Já nessa noite, naquele relato de andanças e monumentos, a Aranha escolheu, estranhamente, porque afinal, que diabo, o relato de Carlos me fez da sua chegada a Delfos, ou a viagem marítima até as Cíclades, ou a praia de Míconos ao entardecer, qualquer dos 100 episódios que abarcavam Olímpia e Mistra, a vista do canal de Corinto e a hospitalidade dos pastores, tudo era mais interessante e incitante que o modesto conselho de chegar com tempo a uma praça poeirenta para pegar um ônibus sem correr o risco de não achar lugar entre cestas de galinhas e marines de queixadas paleolíticas. A Aranha ouviu tudo, e dessa sequência de imagens, perfumes e plintos, fixou para sempre a visão imaginária que eu tinha de uma praça na qual era preciso chegar cedo, de um ônibus esperando sob as árvores. Pouco mais adiante, ele diz: então, de volta a Paris, aconteceu o seguinte: quando fui contar minha viagem e se falou sobre o passeio a Cabo Súnio, o que vi enquanto narrava a minha partida foi a Praça de Carlos e o ônibus de Carlos. Primeiro me diverti, depois fiquei surpreso. A sós, quando pude refazer a experiência, tentei aplicadamente ver o verdadeiro cenário dessa partida banal. Lembrei fragmentos, um casal de lavradores que viajava no banco ao lado, mas o ônibus continuava sendo o outro, o de Carlos. E ao reconstruir minha chegada à praça e minha espera, Carlos havia falado dos vendedores de pistache e do calor, a única coisa que via sem esforço, a única coisa realmente verdadeira, era essa outra praça que tinha acontecido na minha casa em Paris, quando a ia ouvindo de Carlos, e o ônibus dessa praça parava no meio do quarteirão sob as árvores que o protegiam do sol escaldante, e não numa esquina, como eu agora sabia que estava naquela manhã em que o tomei para ir a Cabo Súnio. Passaram-se 10 anos, e as imagens foram emagrecendo, cada vez mais reduzidas a alguns momentos escolhidos por meu coração e pela Aranha. Ficou a noite em Delfos, em que sentiu luminoso e não soube morrer, ou seja, nascer. Ficaram as horas altas de Micenas, a escadaria de Faistos e as minúcias que a Aranha conserva para cumprir uma figura que nos escapa. O desenho de um medíocre fragmento de mosaico no porto romano de Delos, o aroma de um sorvete numa arruela de placa. E também ficou a viagem de Atenas a Cabo Súnio, e continua sendo a Praça de Carlos e o ônibus de Carlos, inventados certa noite em Paris, enquanto ele me aconselhava a chegar com tempo para encontrar lugar. São a praça e o ônibus dele, e aqueles que procurei e conheci em Atenas não existem para mim, desalojados, desmentidos por esses fantasmas, mais fortes que o mundo, inventando-o com antecedência para destruí-lo melhor no seu último reduto, a falsa cidadela da lembrança.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de morte. Será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte, será arte, será arte, será arte, será arte. Gente, um prazer estar aqui. Uma das coisas que eu fiquei feliz ao ser convidada é que uma das coisas que mais me tocam é estar na presença da música e da poesia. E é isso que me levou à antropologia, não o contrário, né? Não foi via antropologia que eu tenho contato com a literatura. E quando eu soube que teria essa música, que é uma letra, um poema do Ferreira Goulart, né, musicado pelo Fagner, eu escolhi falar depois dela para pensar aqui, enquanto antropólogo, como alguém que está no local da tradução, num local de tradução de culturas, de sentimentos, de grupos sociais. E nesse local de tradução, eu queria fazer também, já que aqui é um encontro, né, de contato, de tato, um encontro de dois personagens, pessoas conhecidas, que é Manuel de Barros e Guimarães Rosa, para chegar em outros poemas. Então eu escolhi mais autores, mas eu acho que ao passar do tempo vou obedecer o tempo e nós vamos chegar lá. Eu quero, com os outros poemas, um poema tocando no outro, eu não quero falar de vários poemas. Iniciando isso, o Guimarães Rosa, ele fala numa carta que um bom tradutor, pensando em traduzir-se, é aquele que corrompe as nossas formas de escrever. Ele usa esse termo, corrupção. E nessa corrupção, a gente pode pensar que todo tradutor é um traidor, como se diz. Mas o que acontece quando o traidor resolve trair a própria língua? E é nesse sentido de ser estrangeiro na própria língua que eu estou pensando aqui, como antropólogo, e numa carta que uma entrevista que o Manuel de Barros fala, que embora, se eu não me engano, o Milor Fernandes descobriu o Manuel de Barros, um poeta, nasceu com 60 anos de idade, né, contando, teve um encontro que quase ninguém conhece do Manuel de Barros com o Guimarães Rosa, quando Guimarães foi escrever o Grande Sertão Veredas e foi para o Pantanal, o então desconhecido Manuel de Barros o acompanhou e fez um pedido, que ele estava percebendo que o Guimarães Rosa estava tendendo a exotizar o Pantanal.
Então ele chega a dizer assim numa entrevista, eu vou citá-lo em breve, que mesmo quem canta em prosa e verso Pantanal está preocupado em enumerar determinados tipos de árvore, determinados tipos de planta. E ele pede que o Guimarães Rosa, no papel de escritor, freie com sua estética, com a sua linguagem calibrada, os excessos de natural. Temos que enlouquecer o nosso verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza, humanizá-la. E nesse ponto eu vou pensar o humano em nós, né, como a matemática aqui, via esse poeta Manuel de Barros, que dizem que as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, e nos convida também a usar algumas palavras que ainda não têm um idioma. Eu vou ler um poema dele, então. Não precisa. Tá bem, obrigado. Um poema dele, então, que vai dizer assim: no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que a voz do poeta, que a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. E o verbo pegando delírio, para mim, me remete a um dos meus poemas favoritos, que é do Paulo Leminski, que é um poema muito curto e que diz assim: das coisas que eu fiz a metro, todos saberão quantos quilômetros são, mas aquilo em centímetros, ímpetos infinitos, sentimentos mínimos não. E pensando essas coisas sem medidas, ímpetos infinitos, né, sentimentos mínimos, eu vou tentar encostar, tatear o Paulo Leminski num poema escrito no Hospital Psiquiátrico de São Pedro, de onde eu fiz um documentário chamado Epidemia de Cores, e fiz pesquisa também de TCC e mestrado, no qual eu inclusive uso Manuel de Barros e Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é para pensar uma terceira margem do rio, é alguém que está criando, né? Ela não existe até ser criada. Eu penso uma terceira margem do Hospital Psiquiátrico, que é o enquanto antropólogo. E esse poema foi escrito por Silvana Ribeiro, que na época fazia serviços gerais lá e participou de uma ateliê de escrita e fez um trabalho sobre o local. E diz assim, para o colégio, né, ensino médio na época: fiz um texto, ou melhor, uma pesquisa. Comecei querendo mostrar a realidade que eu conheço. Então fui, me entreguei e terminei. O texto ou a pesquisa foi avaliado. Foi colocado um ponto, depois minúscula virou maiúscula, uma frase foi retirada, depois outra. Foi feita uma nova frase e colocada no lugar da outra. O título foi modificado, ficou mais suave. No rodapé foi feita uma observação relacionada àquela frase que estava em negrito. Pronto, Arial 12, justificado. O meu texto sumiu, ficou só o avaliado. Nesse sentido, eu gostaria de rememorar aqui o que é apenas o sol avaliado, né? Pensando justamente nesses sentimentos mínimos e ímpetos infinitos. E eu vou passar para o Goulart, eu já até tinha desistido dele, embora seja um poeta que me influenciou muito e do qual eu fui conhecê-lo até na faculdade, né? Um pouco antes, porque eu achava muito estranho, né? Estranho se repete, né? Como foi cantado aqui, muito estranho aquele cabelo com aquele senhor, e foi uma poesia que me impactou muito. E é do livro Barulhos, mas eu vou ler o poema que eu não gostava e que hoje eu gosto, e pensando também na fala da Luísa, quando ela diz que a literatura tem tato também, e o que eu gosto no Goulart é o estranhamento que ele provoca em mim. E eu não gostava por não entender esse estranhamento nesse poema. Eu achava que a leitura tem tato, eu concordo contigo, mas hoje eu gosto. Todo poema é feito de ar apenas. A mão do poeta rasga madeira, não fere o metal, a pedra. Não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável. Tudo o que há nele é barulho quando rumoreja o sopro da leitura. Pensando nesses barulhos apenas aqui que fazem tantos sentidos e nos tocam mais, né? Que também eu trouxe o Valis Salomão para pensar que é alguém que diz que entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. É nesse sentido que eu penso a alteridade, ver esses poemas que me transformam um pouco no poeta e me transformam também em outra pessoa, né? Ao lê-lo. E eu tenho mais dois poemas um pouco mais extensos, mas eu vou ler. Um deles eu vou me referir e o outro eu vou lê-lo. Eu não trouxe em livro, porque eu estava com muitos livros aqui. Mas eu estava pensando que eu vou me referir, se chama Guardanapos de Papel, que é do Léo Maslia. É um escritor com uns 40 livros, compositor, e que o Milton Nascimento gravou ele
numa letra de música chamada Guardanapos de Papel, que ele fala sobre esses escritores que chegam sem tambores nem trombetas, se contentam com migalhas de palavras dos seus versos dispersos em guardanapos de papéis, né? São escritores menores, nesse sentido eu trouxe a Silvana Ribeiro, mas eu vou ter que retomar um poema, porque eu fiquei muito feliz de poder retomá-lo, porque eu gostava muito dele na época que eu estava na faculdade. Hoje eu estou terminando o doutorado, estou em processo de escrita de tese, defendo em breve, e me reconectou muito como esse poema passou a fazer sentido de novo para mim. E eu, como vim do interior, eu cheguei a pegar um período em que os leiteiros entregavam leite nas casas, e é uma lembrança que eu tenho, que acredito que ainda muitos de vocês têm, e que vai sendo perdida. E eu acho que esse poema do Drummond, ela nos reconecta com o tempo de uma outra forma, e é pensando então nesse personagem que o Manuel de Barros valoriza, né, essas pessoas que não são os grandes ídolos, mas nesse caso um leiteiro, que eu trago esse poema aqui também, como trouxe a Silvana, e esses sentimentos mínimos e ímpetos infinitos. É um poema um pouco pesadinho, mas acho que ele faz sentido. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com um tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo distribuindo leite bom pra gente ruim. Sua lata, seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alto da melhor vaca para todos ganharem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro Ignaro, morador da rua Namor, empregado no entreposto com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos escondesse gente que aspira um pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco. Peguemos o corredor, depositemos o litro sem fazer barulho. É claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. Está certo, algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro, não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão, se pega com um tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era moço, se era virgem, se era alegre ou se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas meu leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, que é sangue, não sei. Por entre objetos escuros, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Com esse nascimento, eu encerro a minha participação aqui. Já está muito. Obrigado. Agora a gente pode... Agora é tudo com vocês, então vamos botar luz na plateia, quem sabe a gente inverte um pouquinho. Né? Ou prefere seguir... Eu estou fazendo assim, eu estou fazendo enxergar. Prefere seguir assim? Você vê também quem quer falar da plateia. Alô. Confesso que eu não sabia muito o tema, mas ouvindo vocês falando sobre sentimentos ínfimos e sobre Ferreira Goulart, me lembrei que a vida é uma invenção e resolvi compartilhar com vocês um poema do meu filho de 9 anos, que eu acho que se enquadra aqui.
O título do poema é Museu do Susto. Só aumentar aqui que a letra dele não é tão... Museu do Susto. O Museu do Susto tem susto, susto pra caramba, que a gente vive no impulso, que empurra injusto e que assusta todo arbusto. O medo dá susto e tem susto, para todo lado e todo sempre, e o vento dá até um arrepio que assusta o Augusto. O vento venta até arrepiar, e de tanto arrepiar faz voar. É que o medo é um horror de sentir, que dói no coração e dói no corpo inteiro até sumir, e que é sombra durante a noite que faz desistir. Quem mais? Eu me lembrei de um mini poema que uma aluninha minha fez em 1995, que é assim: a borboleta dançava e fazia a menina rir. Tem mais alguém? Agora é curioso como até então, pelo menos surgiram 2 poemas de criança, né? E talvez muito a ver com o que a gente está... Eu dizer que não tinha adultez nem adolescência, era só infância, primeira infância, segunda infância, terceira infância, então é isso aí, né? Além dos vagalumes também, porque enquanto nós estávamos aqui cheios de luz, que me parecia até um pouco além da conta, né? Na plateia, que vocês ficaram no escuro, foram se acendendo alguns vagalumes, né? Vários, para que as pessoas pudessem ler o que trouxeram. Contamos com alguns vagalumes, agora esperamos vagalumes vocês também participando, né? Quem mais tem algo para nos dizer ou para ler, enfim, né? Eu vou ler algo, um poema também, que diz assim: o corpo vai acabar, depois de tanto espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar, mesmo depois de acabar, seus pedaços, num infinito lastro. Sem volta, acha o eixo e reinventa a roda, em novos corpos no amanhã, rebentando em muitas direções. O corpo vai acabar, mesmo depois de espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar, mesmo depois de acabar, seus pedaços no infinito lastro. Sem volta, acha o eixo e reinventa a roda, em novos corpos, no amanhã, rebentando em muitas direções. De uma criança um pouquinho maior, né? A gente devia ter sugerido que as pessoas também, não tínhamos muito como fazer, né? Mas a nossa expectativa também é que vocês pudessem vir com um livro embaixo do braço, né? Para fazer alguma leitura assim aqui, porque, nem sempre a gente tem na memória, né? Alguma leitura que fez e que especialmente tocou, né? Então, eu vou ler mais um aqui, do Eduardo Galeano, do Livro dos Abraços. É um textinho bem pequeno chamado A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai,
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Então, quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: pai, me ajuda a olhar. Não sei se tem mais alguém assim, ainda temos um pouquinho, já estamos finalizando aqui o tempo, então, tem mais alguém? Tá. É um poema do Fernando Pessoa. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, tão naturalmente matinal como o tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto abruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando, em vez de criar, seca. Mais que isso é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Nós vamos encerrar sim com música, só não sei se alguém mais, até da sociedade, da revista, em função de que também comemoramos aniversários aqui hoje, querem falar, fazer ou não, ou podemos cantar já, passar para cantar, é isso? É? Então, bom, eu só quero antes, porque depois nós vamos realmente encerrar, agradecer, assim, eu quero dizer que para mim tem sido uma experiência, está sendo uma experiência muito agradável, esse sarau, desde o momento que nós começamos a construir, né? Tivemos algum momento anterior, né, bastante bom, né, bastante rico, enfim. E aqui também está sendo, então, agradecer aos nossos convidados pelas falas, pelas leituras que nos trouxeram, tão encantadoras, né? A vocês também. E, bom, a Feira do Livro, que segue fazendo atividades, nos dando essa oportunidade aqui, né? A sociedade e a revista. E, bom, então é isso. Ficamos por aqui e voltamos para mais um pouquinho de música, então, para encerrar. Cantem conosco. Por favor, estão convidados. Tá? Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou she's living home e meteu o pé na estrada. Like a Rolling Stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, tocando chiclete som. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, o dedo em ver, cabelo ao vento, amor de flor, rede, um cartaz. No presente, a mente, o corpo é diferente. O passado é uma roupa que não serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não serve mais.
ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há um tempo era jovem, novo, hoje é antigo, e precisamos todos envelhecer. Como Paul, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, o que se faz? Never haven, never haven, never haven. Blackbird me responde, tudo já ficou pra trás. Never haven, never haven, never haven. Azul preto me responde, o passado nunca mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há um tempo era jovem,